Hoje, a torcida, os imbatíveis tiveram uma reunião com o presidente Fábio Mota, né? Não só ele, não só ele. Teve o presidente Fábio Mota, o Thiago Noronha e o Gustavo Vieira, diretor de futebol. Finalmente apareceu, né, Gustavo Vieira, inclusive. Finalmente apareceu. Depois de anos e mais anos, Fábio Mota, Gustavo Vieira finalmente apareceu, deu as caras. Agora sabendo pelo menos o rosto do rapaz, porque antes não, a gente não sabia nada, né? Aí tá ele aqui, inclusive. Se você encontrar ele em Salvador, esse aqui é Gustavo Vieira. Pra você que não conhecia. E lá tiveram o presidente Fábio Mota, o diretor Thiago Noronha, os três representantes de diretoria, e a TUI emitiu uma nota. Vou ler a nota e depois eu vou comentar sobre esse assunto, porque eu vi algumas pessoas ontem, inclusive, falando besteira no Twitter, falando baboseiras. E eu acho que para você comentar algo sobre o Vitória, você precisa conhecer a realidade do Vitória. Para depois você opinar, né? Você não vai colocar no mesmo balaio tudo que acontece no futebol brasileiro e comentar, né? Assim, é muito fácil você, de longe, querer comentar a situação de um clube que você não vive, que você não sabe, que você não. Enfim. Mas deixa eu comentar e depois botar também o print da história para não ficar um negócio perdido. Os imbatíveis, após a nossa conversa com jogadores, comissão técnica e diretoria no CT do Barradão, convocamos o presidente Fábio Mota, o diretor Thiago Noronha e o diretor de futebol Gustavo Vieira a aparecerem à nossa sede para dar explicações e apontar quais medidas imediatas serão tomadas. Não aceitaremos mais desculpa. O que aconteceu nas últimas partidas foi uma humilhação que jamais poderá se repetir. Na reunião com os diretores, líderes de comando, integrantes da bateria e do material da torcida, todos puderam se manifestar. E deixamos claro, olho no olho, que a nossa paciência acabou. A vergonha imposta ao clube e à torcida rubro-negra na última segunda-feira foi inaceitável. Soma-se isso à eliminação vexatória na Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, diante de clubes de terceira divisão, em crise em seus próprios campeonatos. Cada um dessas derrotas envergonha a história do Vitória e desrespeita a sua torcida. Exigimos que a diretoria assuma de uma vez por todas a postura de comando. Chega de promessas vazias, queremos atitudes. A meta é clara, manter o Vitória na Série A. E isso exige cobrança dura, jogador que não tiver entrega, respeito e comprometimento que seja afastado imediatamente. Se falta técnica, não pode faltar vergonha na cara, raça e dedicação. Determinamos também o afastamento imediato do jogador Lucas Braga. Nada contra a pessoa, mas como atleta ele já demonstrou não ter nível de vestir o nosso manto rubro-negro. A teimosia de Carille em assistir esse jogador custou caro, morreu abraçado a ele e a esposa Vitória Ridículo no Rio de Janeiro. Ficou dito e repetido, nós seguiremos na arquibancada apoiando o Esporte Clube Vitória, como sempre fizemos, mas se dependesse do mérito, mérito entre aspas, né, da diretoria e da boa parte desse elenco, vocês estariam jogando sozinho. Não confunda o nosso apoio à Vitória com complacência à incompetência de vocês. A cobrança será diária, até que esse time honre de fato o peso desta camisa. Seguiremos forte pelo Vitória. Essa foi a nota da Imbatível. Hoje teve reunião aí do presidente Fábio Mota com o Gabriel, da TUI, e seus membros, né? E o membro da camisa 12. E assim, é preciso deixar muito claro que, primeiro, o papel que a torcida fez foi o papel correto, né? Alguém precisava falar, alguém precisava botar a cara, né? Acho que assim, é, muita gente depois da vergonhosa goleada sofrida pelo Flamengo, cobrou a TUI um posicionamento correto, né? Porque a TUI hoje é a principal representante do Vitória, da torcida do Vitória nas arquibancadas. Óbvio que temos outras, torcida Rasta, camisa 12, mas a TUI hoje é a principal torcida organizada do Vitória, é uma das principais do estado, e precisa se posicionar, e precisa falar. Só que a relação clube-torcida, ela se modificou de 2022 para cá. Antes, a TUI aparecia
basicamente para cobrar, fazer protesto, e eram protestos realmente sem muito contato, sem muita conversa, né? Era já chegar gritando palavra de ordem, tocando fogos, pressionando. E de 2022 para cá, Gabriel e diretoria e Tui têm tomado uma postura de conversar, de mostrar apoio, mas também de cobrança. E dessa vez a cobrança foi mais firme, porque obviamente tomar 8-0 não vai passar impune, né? Então, assim, o que Gabriel fez ontem com o elenco, perfeito, concordo totalmente, é preciso se fazer isso. Era necessário se fazer isso. O que aconteceu hoje também, da mesma forma, necessário chamar a responsabilidade, colocar o ponto de vista da torcida. A torcida tem que cobrar. Afinal de contas, não é só ficar ali na arquibancada cantando, é também cobrar, é parte essencial nessa conta do Esporte Clube Vitória. Então, assim, tudo de forma correta. Gabriel fez muito bem isso. E aí, ontem, tava por cá zapeando e me deparei com o tweet do jornalista André Rizek sobre o que a Tui fez, né? E me surpreende isso. Porque, primeiro, deixa eu colocar o tweet dele, que ele colocou. A relação da Tui com Vitória foi diferente do que aconteceu em outros clubes, né? No Vasco, no Santos, no Sport. A Tui não chegou lá agredindo, forçando invasão. Não. Chegou cobrando, falando, como já aconteceu dezenas de vezes. O Vitória estava na Série C, a Tui foi lá, conversou com o elenco, mostrou o posicionamento da torcida, cobrou os jogadores, disse, estamos com você, a gente vai apoiar o tempo todo, vamos gritar, mas façam a parte de vocês. 2023 da mesma forma, 2024 da mesma forma e 2025 da mesma forma. E a cobrança foi proporcional ao resultado. O resultado em campo foi péssimo, ruim, vexatório, e a cobrança tem que ser firme, como tem que ser, pô. Não teve nada demais. Quem não vive o ambiente do Vitória, que não acompanhou os últimos anos, não pode opinar sobre o Vitória. Não é tudo que você vive de futebol que você tem que opinar. Você não vive o ambiente do Vitória. Você não sabe o que, que se passa com o Vitória. Quando o Vitória estava na Série C lenhado, você não falava nada no Sport TV, então fique calado. Você não tem nada o que falar. Não tem nada o que falar. Esquece. Esqueça o Vitória, esqueça a minha vida. Certo? Então, assim, você não tem nada que opinar sobre o Vitória. O que a Tui fez? Fez correto. Até demorou, inclusive. Acho que poderia ter feito antes. Quando o Vitória pegou essa sequência de três empates, poderia ter feito outro, poderia ter pressionado outro, conversar antes. Mas pelo menos foi feito. E foi feito da forma proporcional. A cobrança foi inversamente proporcional ao esforço que o time fez no Maracanã. Então, assim, todo esforço, toda reação existe, toda ação existe uma reação, e a reação foi essa. É cobrar, é mostrar que a torcida está ali próximo, que a torcida não vai exigir menos do que entrega, do que vontade, do que vergonha na cara. Precisa ter vontade para vestir o manto do Vitória, é o mínimo que a gente exige como torcedores. E Gabriel Iatui fez correto. Não teve violência, não teve nada demais. Foi lá, conversou, mostrou o ponto, exigiu, vai seguir dessa forma. Então, acho que é assim, se você não vive a realidade do Vitória, esqueça o Vitória. Isso não tem nada a ver com o Vitória. Esqueça. Esqueça. Me erre, senhor André Rizek.